Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do regime jurídico dos servidores aqui do município de São José do Sul. A Lei Complementar 7 de 2010 é o Estatuto dos Servidores, onde estão os direitos que você que está me assistindo, você mesmo, que vai passar nesse concurso, que vai ser um servidor ou uma servidora do município de São José do Sul. Aqui estão os direitos que vai reger a tua relação com o município. Assim como quando tu pega um emprego numa empresa privada, tu tem aqueles direitos previstos na CLT como empregado da empresa, como servidor do município, tu tem os direitos desta lei. Então esse assunto ele é muito interessante, tanto para a tua prova do concurso, para que tu consiga gabaritar essa prova, como também para a tua vida funcional. Porque depois que tu assumir o cargo, aqui estão os direitos que regem a tua relação com o município. Então, nossa aula agora vai ser bem interessante. Bom, o artigo 1º simplesmente apresenta esta lei, trazendo, então, que esta lei é o regime jurídico dos servidores. O artigo 2º, ele diz que, para os efeitos deste estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Professor, servidor é todo mundo que trabalha na prefeitura? Não, não é. Não é isso. Servidor é quem está em cargo público. Porque na prefeitura pode ter emprego público, e aí é regido pela CLT. Na prefeitura tem os temporários, que são regidos pela lei que autoriza a contratação. E na prefeitura tem os cargos. O servidor é quem ocupa um cargo público. Professor, tem que ser concursado ou vale o CC também? Vale o CC também. Por quê? O cargo público ele pode ser efetivo, que é esse que tu vai conquistar, passando no concurso agora, ou pode ser em comissão. O cargo em comissão é o CC, aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento alguém pode ser nomeado e exonerado dos cargos dessa natureza. Maravilha. E nós temos no artigo 3º algumas características do cargo público. E isso também aparece com alguma frequência em prova. A primeira característica é que o cargo ele é criado em lei. O prefeito ou prefeita do município, por um decreto, por um canetaço, não pode criar cargos. Para criar cargo, tem que ter um projeto de lei. E o prefeito ou prefeita encaminha um projeto de lei e somente se os vereadores aprovarem o projeto de lei, que os cargos vão ser criados. Os cargos que têm denominação própria, como esse por qual tu te inscreveu, tem o nome do cargo, não tem? Cada cargo tem o seu nome, sua denominação própria. Tem um padrão de vencimento que é representado por uma referência numérica ou um símbolo. No plano de carreira, diz para cada categoria funcional, tem um número dizendo o padrão, que significa quanto que vai ganhar. Quanto maior o número, maior a remuneração. Uma descrição sintética, resumida das competências, das atribuições do cargo. Qualificação mínima para o exercício, requisitos para provimento no cargo, se é um cargo de nível médio, se é um cargo de nível superior, e se for o caso, outros requisitos especiais para provimento. Para alguns cargos eles podem pedir, por exemplo, carteira nacional de habilitação. Os cargos que são criados em número certo. A lei que cria um cargo diz quantos cargos são criados. Então o município vai lá e cria o cargo de agente administrativo. Ficam criados 10 cargos de agentes administrativos, 15 cargos. Tem um número certo, uma quantidade certa de cargos. Os cargos que podem ser de provimento efetivo ou em comissão. E a gente já viu a diferença, lembra? Cargo efetivo é esse que tu conquista passando no concurso público. Cargo em comissão é aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. O artigo 4º prevê que os cargos públicos podem ser de carreira ou isolado. O cargo, quando ele é de carreira, ele possibilita promoções. Tu vai entrar na classe inicial e com o tempo tu pode ir crescendo nessa carreira sendo promovido. O funcionamento das promoções não está nessa lei, está lá no plano de carreira do município. Mas aqui já há previsão, então, que os cargos podem ser de carreiras ou isolados. Cargo de carreira, tu tem como ser promovido. Cargo isolado, não. Por exemplo, o cargo em comissão, o CC, ele não é um cargo de carreira, ele é um cargo isolado. Não tem como alguém entrar como CC e ser promovido para outro cargo. Não tem como. Bom, temos no artigo 5º que os titulares de cargos públicos, sejam de carreira, sejam isolados, vão integrar programas de valorização funcional e recompensa remuneratória por alcance de resultados. Olha aqui a meritocracia. Eles vão possibilitar, provavelmente no plano de carreira,
algumas medidas para o servidor ser valorizado e ser recompensado por alcançar resultados pela sua eficiência. A disciplina e aplicação de recursos orçamentários que sejam provenientes da economia de despesas correntes, pode, então, ser garantido, inclusive, sobre prêmio de produtividade. Aqui é mais ou menos o seguinte: o município diz, olha, vocês estão gastando hoje tanto com conta de luz, com energia elétrica. Se diminuir o custo no mês que vem, essa economia que vocês vão dar para o município, nós vamos reverter em um prêmio de produtividade, ou com um reaparelhamento, ou com capacitação, enfim, esse dinheiro vai ser investido. Então vamos lá, nos ajudem a economizar essa despesa, que essa economia vai reverter para vocês, servidores. É isso, é uma parceria que é buscada nesse parágrafo 1º aqui do artigo 5º. As gratificações pagas nesse sentido, como produtividade, como recompensa, não se incorporam à remuneração. Se houver um prêmio de produtividade, vai ser pago só naquele mês. E os planos de trabalho que dão base para a composição desses resultados que devem ser alcançados por cada um individualmente e por equipe, são definidos também com participação do servidor e chefias, e isso tudo está em outras leis, não nessa. Não precisamos nos preocupar de como que isso é colocado em prática. O artigo 6º traz o conceito de classe e o artigo 7º traz o conceito de carreira. Para entender o que é uma classe, a gente tem que entender o que é uma carreira. O que é uma carreira? É uma possibilidade que tu tem num cargo de crescer nessa carreira. E com o tempo, crescendo na carreira, tu vai ganhar mais. E o que é a classe? É a tua posição na carreira. Tu vai ingressar, então, numa classe que tem o mesmo conjunto de competências e o mesmo padrão de vencimentos. Por exemplo, a classe A de uma carreira. E aí, com o tempo, tu pode ser promovido para a classe B e aumenta o vencimento. Essa que é a ideia da classe, é a tua posição na carreira. Claro que isso está melhor especificado lá no plano de carreira, que é uma outra lei. E a carreira é a série de classes da mesma natureza, escalonadas. Então tem a classe inicial, classe A, tu pode ir para a classe B, para a classe C e assim por diante. Isso que é a carreira, é a possibilidade de crescer, então, dentro da carreira que tu ingressa. Bom, quadro é o conjunto de todos os cargos. Então, o quadro dos servidores do município abrange várias carreiras. Cada carreira tem uma série de classes dentro dela. O artigo 9º prevê que é vedado, é proibido atribuir ao servidor encargos ou serviços diferentes, diversos daqueles da competência funcional do seu cargo. Ou seja, não pode desviar um servidor de função. Eu fiz concurso para ser agente administrativo. Eles não podem me dar uma função de fiscal do município, por exemplo. Porque quando sai o edital do concurso, tem vaga para fiscal e tem vaga para agente. Se eu sou agente, eu vou fazer a função de agente, não a função de fiscal. É isso. Eu não posso ser simplesmente colocado em outra função que não seja do cargo para o qual eu assumi nesse concurso. Exceto quando eu for designado para uma função de direção, chefia, assessoramento ou comissões legais, porque aí eu vou receber por estar nessa função diferenciada. O artigo 10 prevê que a equivalência entre carreiras e cargos isolados só é admitida se as competências forem similares e perceptíveis a partir da natureza e complexidade. E aí algumas carreiras podem ser tratadas como equivalentes uma a outra, o que não é comum que aconteça. O artigo 11, ele traz a regra do concurso público, que é por isso que a gente está aqui estudando. Porque para ocupar um cargo efetivo, tem que passar num concurso público. Tem exceção? Tem. Cargo em comissão. Porque o cargo em comissão não precisa fazer concurso para ingressar. O cargo em comissão é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. No entanto, o cargo em comissão, o famoso CC, ele é apenas para aquelas funções de direção, chefia e assessoramento. Porque quando o município precisa de um servidor por uma função profissional, técnica, um fiscal, um professor, um médico, um dentista, um agente administrativo, ele não pode nomear um CC e colocar nessa função. Ele tem que abrir um concurso e dar chance para todos. Quem for melhor na prova fica com a vaga. Porque concurso público é isso, né? Eu acho errado dizer que concurso público é para selecionar os melhores. O concurso público é para selecionar quem foi melhor na prova, não necessariamente o melhor. Às vezes o melhor, o que seria o melhor servidor, não vai se sair melhor na prova. Então,
O concurso seleciona quem sai melhor na prova. E é por isso que a gente está aqui estudando, para tu ser o melhor ou a melhor nessa prova. Essa é a ideia, então, da investidura por concurso. Abre-se o concurso público, quem for melhor na prova fica com a vaga. Bom, nós temos uma reserva de cargos em comissão para concursados. Como assim? O cargo em comissão, o CC, o prefeito ou prefeita vai nomear quem quiser para essa função. No entanto, do total de CCs no município, 15% tem que ser servidor concursado. Então vamos imaginar que a prefeitura tem 100 cargos em comissão. Desses 100 cargos em comissão, que o prefeito ou prefeita podem nomear quem eles quiserem, 15 dos 100 cargos vai ter que ser escolhido dentre servidores concursados, porque há uma reserva de 15% de todos os cargos em comissão para os concursados. Os outros 85%, a prefeitura nomeia quem quiser, certo? Maravilha. Bom, então um resuminho, mais uma vez falando e diferenciando o cargo efetivo do cargo em comissão. O cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público, e a gente vai ver mais adiante que tu vai fazer um estágio probatório para mostrar que tu tem todas as condições de ficar sempre nesse cargo. Durante 3 anos tu vai ser avaliado, e sendo bem avaliado nos 3 anos tu passa no probatório e se torna estável. Depois que é estável é muito, muito, muito difícil perder o cargo. A gente vai ver as hipóteses que isso pode acontecer, mas é muito difícil que um estável perca o cargo. Já o ocupante de cargo em comissão não precisa fazer concurso para ingressar. É livre a nomeação, mas ele também não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser mandado embora, pode ser exonerado, porque é livre a exoneração do ocupante do cargo em comissão. Função de confiança. A função de confiança é uma gratificação que vai ser dada para um servidor que, além das atribuições do seu cargo, assume uma função de direção, chefia ou assessoramento. Por estar nessa função, ele vai ter um acréscimo remuneratório. E a função gratificada é privativa de quem é concursado. Nós temos uma diferença entre a função gratificada e o cargo em comissão. Cargo em comissão também é para a função de direção, chefia e assessoramento. Mas no cargo em comissão, pode ser nomeada qualquer pessoa, não precisa ser servidor. Apenas 15% dos cargos em comissão que estão reservados para quem é concursado. Já a função gratificada, todas elas, 100% das funções gratificadas são reservadas para quem é concursado. Muito bem. Avançamos agora para falar sobre provimento e vacância. Provimento a gente entra num cargo, vacância a gente sai. A palavra vacância vem da palavra vaga. Gerar vacância é gerar vaga, é abrir uma vaga. Bom, nós temos aqui no artigo 13 7 formas de entrar, 7 formas de provimento. No artigo 36, nós temos as formas de vacância, que é o contrário. Aqui a gente entra num cargo, aqui a gente sai do cargo. Cuidado, tem uma que está nos dois. É a readaptação. Por que ela aparece nos dois? Porque na readaptação, como a gente vai estudar, o servidor está num cargo A e por algum motivo ele sai desse cargo A, que é um motivo de saúde, ele não tem mais condições de saúde de trabalhar nesse cargo, e ele vai para o outro cargo B compatível com o seu estado de saúde. Percebeu? Vacância no cargo A, provimento no cargo B. Então a readaptação, ela é ao mesmo tempo provimento e vacância. Se a banca te perguntar, tu já sabe. Nós vamos ver agora na sequência, vamos estudar as formas de provimento e depois vamos comentar também sobre as formas de vacância. Eu só quis já colocar nesse quadro lado a lado as duas, para que tu já compare e já perceba. Porque muitas vezes a questão de prova é bem fácil. A questão vai afirmar, é a forma de vacância. Aí ela coloca 4 formas de provimento e uma que é de vacância, que vai ser a resposta da questão, ou o contrário. Por isso, é importante já comparar e diferenciar provimento, que é quando tu entra no cargo, vacância, que é quando tu deixa o cargo vago. O artigo 14 traz alguns requisitos para ingressar. Isso é muito importante, pessoal. Requisitos para ingresso, cai bastante em prova. O primeiro requisito é ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei. Então, um estrangeiro não está proibido de ocupar um cargo. E se a banca afirmar que somente brasileiro pode ocupar cargo, está errado. Ou pior ainda, somente brasileiro nato. Porque o brasileiro pode ser nato ou naturalizado. E aqui para o município não faz diferença. Mas, em provas de concurso, eles cobram isso porque lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiro nato. Mas são cargos
em âmbito nacional, presidente da República, ministro do STF, diplomata, Forças Armadas, entre outros. Aqui no município, não tem nenhum cargo que é para brasileiro nato, nem prefeito ou prefeita precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro, nato, naturalizado, e até mesmo estrangeiro, na forma da lei, pode ocupar cargos também no município. Idade mínima de 18 anos, acho que isso todo mundo sabe. Quitação militar e eleitoral, vai comprovar, no caso dos homens, as duas, no caso das mulheres, somente a eleitoral. Boa conduta, boa saúde física e mental, tu vai passar por uma inspeção de saúde para assumir o cargo e atender às condições especiais prescritas em lei para cargos e carreiras. Cada cargo pode ter na lei alguns requisitos. Sobre a nomeação, a gente já sabe, pode ser em caráter efetivo, por concurso público, ou pode ser em comissão, para aquelas funções de chefia, direção ou assessoramento. A nomeação em caráter efetivo, como a gente sabe, segue a ordem de classificação do concurso público. Por isso, tu vai estudar para ficar em primeiro lugar, e aí tu vai ser o primeiro ou a primeira a ser nomeado ou nomeada neste cargo. Maravilha! Concurso público. Algumas normas gerais aqui. As regras do concurso são estabelecidas em um regulamento, em uma outra norma. E a publicação do concurso deve se dar num edital com ampla publicidade para que todos tenham conhecimento e possam se candidatar. O artigo 20 prevê que o prazo de validade do concurso vai ser de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Quando o concurso é por 2 anos, prorrogável por mais 2, durante esses 4 anos, a prefeitura pode nomear os aprovados no concurso. E geralmente os concursos são prorrogados. Por quê? Porque dá trabalho fazer um concurso e dá gasto para a prefeitura. Tem uma lenda urbana aí que a prefeitura faz concurso para arrecadar dinheiro. Já ouviu isso? Isso é bobagem. Isso é lenda urbana. É caro o concurso público. A prefeitura gasta dinheiro para fazer concurso. Quem ganha dinheiro com concurso é a banca que organiza. A prefeitura tem um gasto para fazer o concurso. Por isso a prefeitura não faz concurso todo ano. Ela faz por 2, prorrogável por mais 2. Porque aí gasta uma só vez e durante 4 anos pode nomear candidatos aprovados no concurso. Muito bem, tu vai passar no concurso e aí tu vai assumir o cargo. E aí tu vai para onde? Para o estágio probatório. Tu vai começar a trabalhar no cargo e tu vai ser avaliado para ver se realmente tu reúne as condições para ficar sempre no cargo ou quanto tempo, claro, você quiser. O estágio probatório, ele é um período de 3 anos no qual tu vai ser avaliado com base nesses critérios. Idoneidade moral e conduta adequada, disciplina e acatamento à autoridade devidamente constituída, assiduidade e pontualidade, se tu vai trabalhar todo dia, se tu chega no horário, dedicação ao serviço e produtividade, eficiência no cumprimento das atribuições que lhes são pertinentes e competência funcional. É sobre esses critérios que o servidor é avaliado. Durante o estágio probatório, vão ser elaborados boletins quadrimestrais para verificar o desempenho do servidor. De 4 em 4 meses, então, o servidor vai sendo avaliado por um boletim de avaliação, que vai ser mostrado para o servidor, claro, porque se o servidor não concorda com a avaliação, ele pode exercer o contraditório e a ampla defesa. O prefeito, mediante proposta de cada secretaria municipal por decreto, vai estabelecer metodologia, o método, a forma de fazer essas avaliações. O parágrafo 5º prevê que caso o servidor, após o 24º mês, após 2 anos de probatório, tiver com uma avaliação inferior à pontuação exigida, vai ser formalizada a sua exoneração, dando para ele ainda ampla defesa. Ele vai poder se defender e demonstrar que é injusta aquela avaliação. Bom, durante o probatório, tem a possibilidade de ser suspenso o prazo. Por quê? O servidor vai entrar e vai ficar 3 anos trabalhando para ser avaliado. Mas se durante esses 3 anos ele para de trabalhar, ele vai parar de ser avaliado, dependendo do motivo. Pois é, porque tem algumas licenças, não todas, tem algumas licenças que vão fazer com que o servidor tenha suspenso o seu estágio probatório. E eu listei elas para vocês aqui para facilitar, porque elas estão listadas aqui nos incisos que estão lá no artigo 64. E eu copiei para vocês essa lista de licenças. Interessante que fala em inciso 16, mas lá no artigo 64 não existe inciso 16. Isso aqui provavelmente foi um erro de digitação, por isso que não consta aqui o inciso 16. Todos os demais contam. Então, em todas essas licenças, como licença saúde, licença gestante, o que acontece? O probatório para. Enquanto o servidor está fora, ele não está sendo avaliado. Quando voltar a trabalhar, continua sendo avaliado. Em todas essas, isso vai acontecer. Também acontece suspensão do estágio probatório se o servidor é designado por um cargo em comissão ou função de confiança,
na qual ele vai deixar de exercer as funções do seu cargo. Se o servidor é designado para uma função gratificada e ele continua exercendo as funções do cargo, ele pode continuar sendo avaliado, mas se não, ele não pode. E também, se o servidor estiver ocupando uma função de confiança, sendo chefe de um setor que faz a avaliação do estágio probatório, esse chefe não pode ser avaliado, porque ele é chefe justamente do setor onde se faz a avaliação. Bom, o artigo 23 prevê ainda que fica vedado, proibido durante o estágio probatório, não pode durante o probatório, ter licença interesse particular. A licença interesse particular é uma licença que a gente vai estudar mais adiante e a gente vai ver que somente o servidor, já que já é estável, que já passou no probatório, que pode usufruir dessa licença. Durante o probatório, o servidor não pode ser cedido, a cedência. O que é a cedência? O servidor é concursado aqui em São José do Sul e ele quer trabalhar em Montenegro. E aí ele vai emprestado, cedido do município para Montenegro para trabalhar lá. Essa cedência não pode acontecer durante o probatório, só pode depois. E também é vedado durante o probatório o afastamento do servidor em decorrência de permuta ou convênio. Não pode se afastar durante o probatório, somente depois. Certo? Muito bem. E com isso a gente conclui nossa primeira aula sobre o regime jurídico dos servidores aqui do município. No próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre as formas de provimento e demais requisitos aqui do Estatuto dos Servidores aqui do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.